Olá pessoal, Kleber aqui. Vamos seguindo aí com o nosso estudo sobre imaginologia e exames funcionais para fisioterapeutas. E hoje a gente vai dar uma introdução aí, falar de uma maneira quão importante é a gente utilizar uma estratégia para realizar a interpretação radiológica. Então nós vamos falar um pouco sobre o método ABCS, ou a rotina ABCS, que eu vou apresentar para vocês. É uma rotina, um método desenvolvido nos Estados Unidos, mas que foi sistematizado pelos professores James Swan e Kenneth Bruce, e que tem uma rotina bastante interessante que pode contribuir muito para a nossa prática profissional e facilitar e ajudar na interpretação dos exames de imagem. Bem, mas é importante a gente lembrar que um exame de imagem, a sua interpretação ou a observação do alvo, que a gente quer sempre atingir, ele requer da gente alguns aspectos importantes. Então a gente tem que ter alguns cuidados na hora de observar o exame, de fazer uma interpretação de exame bem detalhado, para que a gente não fique preso a um determinado ponto específico e acabe esquecendo de observar todo o cenário restante. Então é importante que a gente faça uma análise seguindo uma rotina, uma sistemática, e que a gente consiga, a partir daí, tirar o máximo possível daquele exame de imagem e a gente possa, assim, desenvolver uma excelente avaliação do nosso paciente e que os exames de imagem efetivamente possam contribuir e complementar com a nossa avaliação funcional e a gente poder encontrar, assim, um melhor resultado da avaliação e, por conseguinte, vai orientar na melhor terapêutica a ser adotada para o nosso paciente. Bom, existem alguns aspectos importantes que a gente tem que ter cuidado. Então, quando a gente está observando o alvo e sempre mirando no alvo, é importante que a gente mantenha o foco na hora de observar a imagem, na hora de observar um exame. Isso, na realidade, vale para qualquer tipo de exame. É importante que a gente evite as distrações. Então, durante a sua observação, a sua interpretação do exame, por vezes é comum o próprio paciente estar ali próximo no seu consultório, na sua clínica, e ele está conversando, ele está explicando, falando sobre o problema que ele tem passado, enquanto você observa o exame. Isso, de certa forma, pode contribuir para que você se distraia e perca um pouco o foco da sua análise, da sua observação. Então é importante a gente ter isso em mente na hora de observar e de interpretar exames de imagem. O nosso cérebro ele já está adaptado, acostumado a seguir um determinado sentido, uma determinada direção na observação de imagens e na leitura de imagens também. Então nós estamos habituados, nós fomos culturalmente treinados para fazer uma leitura na horizontal que vem da esquerda para a direita, de cima para baixo. É o padrão, digamos assim, que a gente utiliza, que a gente já está acostumado, que o nosso cérebro já está acomodado, digamos assim, no sentido de ler, da leitura. Então é importante que a gente, ao observar um exame de imagem, se a gente mantém esse padrão, observando da esquerda para a direita, de cima para baixo, a gente vai estar fazendo algo que o nosso cérebro já está acostumado a fazer. Consequentemente, isso facilita também bastante a nossa interpretação, a nossa observação e a nossa análise. De modo que, quando a gente foge um pouco dessa rotina, a gente pode acabar passando por determinadas estruturas ou determinados pontos importantes sem ter dado a devida observação e atenção. Mas vamos lá. A gente precisa, obviamente, treinar. Então, toda vez que a gente quer desenvolver novas habilidades, novas ferramentas que a gente está adquirindo, a gente precisa lançar mão do treinamento. Então, uma dica que eu sempre dou às pessoas que estão em processo de formação e aqueles que já estão atuando no mercado de trabalho, treinem bastante. Então, uma vez que você tem acesso a um exame de imagem, a um determinado exame do seu paciente,
faça a leitura, faça a observação, faça o treinamento, examine, né, criteriosamente, porque o treinamento que você vai fazendo com esses aspectos vão fazendo com que você desenvolva mais essas habilidades. E isso vai, lógico, ao longo do tempo, construindo e se consolidando como um conhecimento. E isso vai facilitar bastante o desenvolvimento da sua prática profissional e do seu diagnóstico que você está construindo ali para o seu paciente. Uma dica que eu deixo aqui também é utilizar, né, a observação de imagens, de quadros, de obras de arte, né, que ajudam bastante na observação dos detalhes, e observar imagens, né, detalhadamente faz com que a gente treine a percepção da visão, aguce a nossa observação, e isso ajuda bastante na hora da gente estar observando exames de imagem. Bom, e aí a gente tem alguns tópicos que são muito importantes. Às vezes a gente passa por esses tópicos e lá na frente a gente pode estar cometendo algum tipo de erro, algum tipo de falha, em função de meramente ter pulado alguma etapa. Então a gente não deve pular etapas, a gente deve seguir com os cuidados durante todo o procedimento. Então uma coisa importante é identificar o tipo de exame, né? Então é uma radiografia que eu estou examinando, é uma tomografia, é uma ressonância magnética, é um exame de sangue, é um exame, um eletrocardiograma, um eletroencefalograma, uma eletromiografia de superfície, é uma termografia. Então, qual é o tipo de exame que você está observando, analisando? Isso é importante porque alguns exames, obviamente, são bastante claros e bastante distintos um dos outros, mas nós temos exames também que são bastante semelhantes e que podem confundir um pouco em alguma medida. E aí, quando a gente identifica, eu já sei que eu estou observando uma radiografia, automaticamente todo aquele conhecimento que eu tenho adquirido do que é radiografia, do conhecimento da radiografia, ele vem à tona e eu consigo então fazer uso de todo esse conhecimento meu para fazer a interpretação correta daquele exame. Outra coisa importante é observar a localização, a região anatômica. Então, qual é a parte anatômica do corpo, né, que você está fazendo essa interpretação, fazendo esse exame. Então a gente precisa ter esse conhecimento anatômico, e lembrando que o exame de imagem, né, ele demonstra para a gente uma parte importante daquela estrutura, mas que nós sabemos que ainda há muito mais além do que aquilo que nossos olhos conseguem captar e do que os exames efetivamente conseguem demonstrar. Então, uma estrutura do ombro, por exemplo, onde a gente vê uma radiografia, a gente tem estruturas ósseas ali, mas a gente sabe que para além dessas estruturas, a gente tem cápsula articular, a gente tem cartilagens, tendões, fáscias, músculos, nervos, vasos. Então a gente tem todo um complexo de estruturas que compõem o complexo do ombro e estão muito mais além do que a própria radiografia consegue nos mostrar. Mas é importante, ao identificar qual é a região anatômica que eu estou examinando, observando, para que eu consiga fazer novamente esse gancho com todo o conhecimento relacionado ali daquela área anatômica, e eu possa fazer o máximo extrair o máximo de conhecimento a respeito daquela imagem que ela está me demonstrando ali. Bom, um outro aspecto extremamente importante é saber realmente se aquele exame que você está observando é efetivamente do paciente, né, que você está avaliando. Então a gente sabe que com a informática, né, com todos os meios tecnológicos hoje em dia, prontuários eletrônicos, né, a gente tem lá um conjunto de exames, esses exames são colocados na pastinha do paciente, e muitas vezes a gente vai observar de maneira rápida, automática, abre o exame, olha e já faz a inferência de que aquele exame é daquele paciente. Então é importante conferir o nome, a região anatômica, correlacionar isso com
o que realmente tem no prontuário do paciente, para que a gente não cometa erro, né, de estar observando o exame de uma pessoa e julgando ser de outro paciente. Então a gente tem que ter muito cuidado. E apesar de toda a evolução tecnológica, por trás desse processo existem pessoas, e as pessoas podem, não propositadamente, óbvio, cometerem erros, falhas, e a gente precisa ser mais um filtro para que esses erros não passem adiante, né? E com o exame de imagem, isso é extremamente importante, esse cuidado. Bom, outro ponto importante é observar a cronologia, tanto dos acontecimentos que estão relacionados ao paciente, quanto com os exames. Então, o paciente ele dá entrada no hospital ou na sua clínica trazendo uma série de exames. Eu preciso confrontar esses exames com o que de fato tem daquele momento atual do paciente. Então, o paciente ele tem os seus exames com as suas datas, que podem não efetivamente confirmar o momento atual do paciente, e aí eu preciso fazer essa correlação, essa cronologia, para que eu tenha realmente uma maior proximidade entre o que está dito no exame, que foi observado no exame, com o período clínico que o paciente está passando ali. E para isso, manter a rotina. Se eu consigo seguir essa sequência, isso vai se tornando uma rotina, isso vai se automatizando, de maneira que eu comece a fazer todas essas etapas aí, todos esses tópicos, de maneira bastante rápida, bastante breve, e garantindo assim uma boa segurança para o meu paciente, de que efetivamente eu vou conseguir fazer uma boa avaliação do seu exame e extraindo daquele exame o máximo de informações possíveis, né? E aí a gente entra no método ABCS, que é, digamos assim, um ponto onde a gente vai efetivamente analisar a imagem em si, né? A imagem propriamente dita. E a gente vai ver cada uma dessas letrinhas aí, o que elas significam e como a gente utiliza elas na nossa rotina diária no trabalho. Bom, o A vem, as siglas, né, representam terminologia em inglês, mas representam o alinhamento. Então eu vou observar naquela articulação como está a congruência, como está o alinhamento daquela região anatômica e, consequentemente, eu vou poder inferir se aquela estrutura, aquela região, aquela articulação, ela está dentro de um padrão de alinhamento anatômico adequado ou não. Então a gente tem aqui o ombro, então eu tenho a cavidade glenoide, de frente com a superfície articular da cabeça do húmero, indicando que eu tenho um alinhamento aqui perfeito, né, entre nessa região dessa articulação glenohumeral. Acima a gente tem aqui a articulação acromioclavicular, e a gente vê que elas estão alinhadas, né, e estão face a face, bem próximas, o que condiz com um alinhamento padrão, um alinhamento normal para essa articulação. Bom, a gente vê uma imagem agora onde a superfície articular, a cavidade glenoide, está aqui acima e a cabeça do húmero está deslocada, está desalinhada, né? Então eu tive uma perda da congruência, um deslocamento, um desalinhamento dessa articulação. Então isso aqui representa um achado radiológico, uma alteração importante nessa articulação e obviamente vai trazer um conjunto de consequências nas estruturas anatômicas que compõem essa região, como lesões de cápsula articular, estiramento de tendão ou lesões dos tendões, estiramento de músculos. Então a gente tem um conjunto, né, de vasos sanguíneos, de raízes nervosas que estão nessa região anatômica que poderão estar em maior ou menor grau sendo comprometidas devido a esse desalinhamento observado aqui. Bom, o B vem de bone, e agora a gente vai passar a analisar a estrutura óssea. Então, primeiro a gente viu uma visão geral da imagem, observando as estruturas articulares, se elas têm um alinhamento ou não, e agora a gente vem para uma análise mais detalhada da superfície óssea.
E na superfície óssea, ou nos ossos, nós vamos examinar basicamente dois aspectos. A dimensão óssea, então eu vou observar, do ponto de vista da dimensão óssea, se essa estrutura óssea anatômica ela está aumentada, se está diminuída, se ela tem o contorno, né, ou a linha de continuidade do osso está preservada, ou se existe alguma descontinuidade nessa estrutura. Então, uma dica que eu dou é fazer o desenho, o contorno da estrutura óssea. Então, a gente tem aqui a fíbula, lateralmente, eu venho fazendo todo o percurso, todo o contorno dessa estrutura óssea, maléolo lateral, faço todo o contorno do desenho da fíbula e vejo que ela está íntegra. Então, do ponto de vista da dimensão óssea, a fíbula ela está com o tamanho, com as dimensões preservadas e o contorno ósseo também está preservado. Do ponto de vista da densidade, eu vou observar se há um aumento ou uma redução muito importante nos contrastes, nos tons de cinza que correspondem à estrutura da imagem radiológica. Então a gente sabe que o córtex do osso ele é mais radiodenso, então fica mais branquinho. A medula óssea, a estrutura medular, onde temos aqui os ossos trabeculados, as trabéculas, né? São mais porosas, então fica um pouco mais radiotransparente. E esse é o padrão normal de estrutura óssea que a gente espera ver nesse tipo de tecido. Então, a densidade está preservada. Né? A gente tem aqui um exemplo de uma imagem, né, de radiografia de tornozelo, região distal da perna, pegando aqui a região do tornozelo também, onde a gente vê nitidamente, então, aqui uma descontinuidade no contorno da fíbula. Então, quando eu venho fazer o percurso, o desenho da fíbula, eu vejo que nessa região aqui, acima, um pouco acima do maléolo, né, supramaleolar, ela tem uma entrada aqui, uma entrância, e há uma descontinuidade. A linha ela não segue por toda a superfície óssea. Essa descontinuidade representa uma alteração radiológica importante e, neste caso aqui, uma fratura de fíbula nessa região supramaleolar. A gente tem uma outra imagem aqui de uma radiografia agora de perfil, onde já é esperado, né? Na perna a gente tem a fíbula e a tíbia. Então as duas estruturas elas estão lateralmente sobrepostas, então eu espero naturalmente ver uma radiodensidade mais aumentada na região, né, interna aqui da tíbia, porque a fíbula está passando aqui por dentro. Só que quando eu vou fazer o contorno da fíbula, chega nesse ponto, eu vejo que há uma descontinuidade desse tecido ósseo que compõe a estrutura da fíbula. Então, consequentemente, eu tenho uma descontinuidade, eu tenho uma alteração da estrutura óssea que está presente aqui. Esse exame, nesse caso, ela está de perfil. O ideal seria eu ter um outro exame também, uma vista em AP, uma incidência de AP, para que a gente pudesse confrontar e utilizar as duas imagens para complementar a nossa observação e a nossa análise da imagem. Então é importante que no caso das radiografias a gente sempre tenha duas ou mais imagens daquela mesma região anatômica que vão se complementar para que a gente tenha uma melhor visualização das estruturas anatômicas e assim fazer uma composição dessas imagens, chegando a uma conclusão mais próxima do que efetivamente tem ocorrido com o paciente. O C vem de cartilagem, lá do inglês, mas obviamente a gente não vê a cartilagem propriamente dita numa radiografia, mas por inferência a gente sabe que no espaço articular está ali a cartilagem articular, a estrutura que compõe essa superfície onde as articulações se tocam, ou elas se conectam. Então aqui a gente tem uma incidência axial de patela, então o joelho fletido a 90 graus, com uma imagem sendo a incidência do exame aqui entre 10 e 20 graus, que projeta
a patela dessa forma. Então veja que existe um espaço, né? A patela ela não toca na superfície femoral. Então existe a articulação fêmoro-patelar e essa articulação ela está preservada, o espaço articular. Aqui eu tenho a cartilagem articular que é da patela e a cartilagem articular que está no fêmur, né? E essas duas cartilagens articulares elas dão esse espaçamento aqui e permite com que haja um movimento de deslizamento da patela sem causar dores ou sem causar problemas. Quando a gente tem um desgaste dessa cartilagem articular, a gente vai ter então uma redução no espaço articular. Então veja que agora essa patela ela desabou, né? Ela está praticamente assentada, tocando, né? Entre os côndilos aqui na superfície articular intercondilar do fêmur. Inclusive a gente vê um aumento da radiodensidade nesse ponto, onde há um aumento da atividade, né, inflamatória. A gente tem a superfície patelar que já não está mais tão lisinha, né? Então a gente tem alterações radiológicas importantes aqui. E dentre essas alterações radiológicas, obviamente, o espaço articular extremamente reduzido é um importante indicativo para a gente. Aqui também tem um outro achado importante, ó. A gente vê essa proeminência óssea, que a gente chama de osteófito. Isso aqui é uma alteração na dimensão óssea. Então eu tenho um prolongamento ósseo formando esse prolongamento aqui, esse aumento dessa estrutura, que nós denominamos assim de osteófitos. Então aqui eu tenho uma articulação com um conjunto de alterações radiológicos que representam. Outro e último tópico, o S, soft tissue, ou tecido mole. Então nesse tecido mole, obviamente uma radiografia ela não permite que a gente visualize todo o aspecto dos tecidos moles que compõem aquele espaço articular, aquela estrutura da articulação, mas tem alguns elementos que a gente consegue visualizar e que ajudam também na confecção de uma boa avaliação clínico-funcional. Então aqui, por exemplo, nessa patela, ó, eu tenho essa estrutura aqui mais radiodensa na região superior, que representa o tendão do quadríceps, né, que se insere aqui. Eu tenho uma estrutura um pouquinho mais radiotransparente aqui, atrás do tendão do quadríceps e acima da patela, que é a gordura suprapatelar, né, um coxinha de pouso. Eu tenho uma gordura infrapatelar aqui nessa região abaixo da patela, e logo à frente da gordura infrapatelar eu tenho uma linha, né, um pouco mais radiodensa, que representa justamente o tendão patelar. Sai da base, né, nessa ponta da patela até a tuberosidade patelar do tendão da patela, e a gente consegue assim, numa radiografia, avaliar ou identificar um pouco dessa estrutura mole. Obviamente, os tecidos moles, eles são melhor analisados e avaliados, por exemplo, numa radiografia de tórax, onde a gente vai ver uma estrutura óssea que compõe o gradil costal, mas a gente tem ali todo o tecido pulmonar que está permeando aquele espaço. Então a gente, em algumas avaliações radiológicas, a gente tem uma melhor capacidade de avaliar tecidos moles, em outras radiografias e outros exames a gente tem menor capacidade de visualização dessas estruturas, mas são estruturas extremamente importantes de serem avaliadas. E assim a gente finaliza visualizando então aí essa rotina, a avaliação das imagens. O A, de alinhamento, o B, as estruturas ósseas, dimensão e densidade. O C, o espaço articular, cartilagem. O S, que é o tecido mole que circunda, que percorre, que está por ali permeando aquele tecido. Então, esses são os tópicos que a gente tem para hoje, observando uma boa rotina, com bom critério, você vai com certeza fazer uma boa observação e uma boa avaliação dos exames de imagem. Então se inscreva no canal, me acompanhe lá no Instagram e a gente vai estar sempre aí atualizando e trazendo conteúdos de grande relevância para a sua atuação profissional e para
atualização da fisioterapia. Grande abraço e até breve.